Práticas de Cidadania, São Paulo, Contexto 2004, páginas 121 a 136. Para o autor, arquiteto e urbanista, os espaços das cidades pertencem a 6 mundos distintos e complementares. São eles: o mundo do trabalho, da moradia, do lazer, da cultura laica e religiosa, o da saúde e, por fim, o do ir e voltar entre seus mundos por meio de sistemas de circulação, que são em si próprios um mundo também à parte. Práticas cidadãs para uma nova cidade. Da mesma forma, melhor sorte assiste a compreensão de que o espaço público parte do mundo da circulação e deve ser um lugar de convivência democrática, um espaço de estímulos culturalmente produtivos, onde o cidadão possa interagir, não só com seus iguais, mas também com o ambiente comum da cidade. Para Morand de Villers, a cidade que abriga espaços públicos deve propiciar a utilização destes espaços pela população. Mais do que isso, deve proteger o homem e valorizar a cidade. Dito de outra forma, não é somente um direito dos habitantes, como também um direito da própria cidade. Conclui a autora dizendo que é um direito a mais do que um direito de utilizar os espaços públicos, dentre eles as praças do município. A cidade sustentável, sujeito de direito e de deveres. Neri Júnior, Nelson Medaur, Odete Indicep, Clarissa Ferrari Macedo, Org. Políticas Públicas Ambientais, Estudos em homenagem ao professor Michael Peer, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, página 346 e 356. Em maio de 1994, a primeira Conferência das Cidades e Vilas Sustentáveis, realizada na cidade de Dinamarca, em Aalborg, foi aprovada a Carta de Aalborg, que estabeleceu valores básicos para as áreas urbanas europeias. A Carta Magna prevê ainda, em capítulo específico, a política urbana. Artigos 182 e 183 estabelecem as diretrizes gerais que devem ser observadas no cenário urbanístico, e daí decorre a legislação urbanística em vigor, em especial a Lei número 10.257, de 2001, Estatuto da Cidade, que fornece embasamento para a defesa dos direitos decorrentes da cidade. Sabe-se que o espaço urbano compreende as edificações, espaço urbano fechado, e os chamados equipamentos públicos, espaço urbano aberto, onde estão inseridas áreas verdes e praças públicas, de forma que todo o espaço construído, bem como todos os espaços habitáveis pelo homem, compõem o meio ambiente sociável. A configuração do espaço público é definida pelo Código Civil, especificamente no capítulo 3, que trata dos bens públicos. Artigo 98. São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Artigo 99. São bens públicos os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças, grifo nosso. Não há, neste contexto, como aceitar que um ato administrativo expedido pelo denunciado prejudiquem ou mesmo condicionem a utilização de espaços públicos de frequência coletiva, tais como as praças e os logradouros públicos, pois há de se observar sempre a finalidade de tais bens, atendo-se sempre ao bem-estar comum. Sobre a finalidade administrativa,
tem-se como prerrogativa 2 agentes públicos primarem pelo fim maior dos espaços públicos, sob pena de ato administrativo ser caracterizado como inconstitucionalmente qualificado. Como já foi dito, o Estado possui o dever constitucional de garantir o cumprimento mais amplo possível das liberdades civis, a fim de cumprir suas finalidades precípuas. Nesse sentido, a condição de um decreto que passe a exigir autorização do poder público para a utilização do espaço público, uma praça, significa uma limitação ao núcleo essencial do direito ao espaço público, do direito de reunião, por comprometer a sua destinação ao lazer e ocupação dos cidadãos, limitando suas condições de uso e prejudicando a liberdade do bem-estar coletivo. A inconstitucionalidade qualificada dos decretos editados pelo denunciado encontra ainda guarida na Lei Orgânica do município de Caxias do Sul, especificamente em seu capítulo 5, que trata das proibições. Se não, vejamos, artigo 39, ao município é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesses públicos. 3. Criar distinções ou preferências entre brasileiros. Grifo nosso. Como visto, tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica de Caxias do Sul consagram como direito fundamental a liberdade de culto religioso, prescrevendo que o Brasil é um país laico. Com esta afirmação, queremos dizer que, consoante a vigente Constituição Federal, o Estado deve se preocupar em proporcionar a seus cidadãos um clima de perfeita compreensão religiosa, proscrevendo a intolerância e o fanatismo. A liberdade de religião não está restrita à proteção aos cultos e tradições e crenças das religiões tradicionais, católica, judaica e muçulmana, não havendo sequer diferença ontológica para efeitos constitucionais entre religiões e seitas religiosas. O critério a ser utilizado para se saber se o Estado deve dar proteção aos ritos, costumes e tradições de sua determinada organização religiosa não pode estar vinculado ao nome da religião, mas sim aos seus objetivos. Se a organização tiver por objetivo o engrandecimento do indivíduo, a busca de seu aperfeiçoamento em prol de toda a sociedade e a prática da filantropia, deve gozar da proteção do Estado. Segundo o depoimento do Frei Nilmar Gato, o evento Bênção na Praça ocorre desde 2003, ou seja, até então, jamais tinha sido criado pelo Poder Público Municipal qualquer tipo de embaraço para a realização da referida manifestação religiosa. Tal situação veio mudar agora em 2019, quando arbitrariamente o denunciado editou o decreto criando obstáculos para que a população possa usufruir desse bem público, a praça. Cabe salientar que o depoimento do Procurador da República, Fabiano de Moraes, também evidenciou que o decreto, abre aspas, restringe o direito à liberdade de reunião. Lembra a testemunha que, abre aspas, a arbitrariedade dos organizadores é de avisar o poder público, mas não proibir nem criar embaraços à sua realização. Em outras palavras, o Poder Público Municipal, norteado por decretos inconstitucionalmente qualificados do denunciado, tomou para si o privilégio de decidir quem pode ou não utilizar bens públicos de fruição coletiva, em flagrante desacordo com os ditames constitucionais democráticos e democráticos de direito. Do ponto de vista do direito constitucional,
a progressiva restrição de direitos fundamentais dos cidadãos, a despeito de criar embaraços ao direito de utilizar os espaços públicos, aponta para um fortalecimento desproporcional do Estado, alimentando assim que se denomina democracia totalitária. De fato, em nome de um autoritarismo do prefeito, o Estado se empodera de tal forma que acaba por delimitar ou impedir que os cidadãos possam usufruir livremente de direitos. É melhor eles baixarem o volume, daí eu consigo ler. De direitos e garantias fundamentais, tais como o uso dos bens públicos, praças e direito de livre reunião e a manifestação religiosa espontânea e pacífica. Diante deste cenário, outro caminho não há senão a conclusão pela procedência da denúncia contra o prefeito municipal de Caxias do Sul quanto à ocorrência da infração político-administrativa atinente ao artigo 4º, incisos 7º e 10º do Decreto-Lei 201 de 1967, no tocante à proibição de utilização dos espaços públicos pelos frades capuchinhos, uma vez haver suficiência probatória quanto aos aspectos essenciais e materialidade da autoria. Exame da segunda imputação. Desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde. O denunciante imputa ao prefeito Daniel Antônio Guerra a prática da infração político-administrativa, contida no artigo 4º, inciso 7, do Decreto-Lei 201 de 67, arguindo que este praticou contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ao desprezar o Conselho Municipal de Saúde, quando do fechamento do pronto atendimento. Alega o denunciante que o Estatuto das Cidades, Lei 10.257, estabelece as diretrizes gerais da política urbana, que deve ser executada pelos munícipes e impõe que a gestão municipal deverá contar com a participação da população. Segundo ele, esta participação poderá ser exercida por meio de conselhos municipais. O município tem autonomia para construir o número de conselhos necessários para atender tal diretriz. Ainda refere que, uma vez que tais conselhos sejam criados e instalados, as autoridades municipais e agentes públicos passam a ter sua esfera decisória reduzida, uma vez que passa de discricionária para vinculada. Nesta toada, cita o Conselho Municipal de Saúde, órgão colegiado com funções deliberativas, consultivas e fiscalizadora, regulamentando os moldes da Lei Municipal número 7854 de 2014, e refere que o denunciado ignorou o CMS, quando no mês de outubro de 2018 decidiu fechar as portas do PA 24 horas. O passo seguinte da administração foi o de deslocar todos os servidores do local para outras unidades, sem consultá-los, e sob advertência de que não retornariam mais ao local, uma vez que a nova estrutura contaria com outra equipe. Frisa o denunciante que o Conselho Municipal da Saúde era contrário à gestão compartilhada, mas, mesmo assim, o denunciado ignorou a deliberação do Conselho e, por meio do chamamento público, número 149 de 2019, de 9/8 de 2019, decidiu pela modalidade rejeitada, ofendendo assim a deliberação do CMS. Consequentemente, a Lei Municipal 7.854 de 2014. Salienta-se que o Sistema Único de Saúde, criado a partir da Constituição de 1988, regulamentado em 1990 pelas leis número 80.080 e número 80.142, advém de um processo político permeado pela participação, resultando na inclusão desta
desta última como um dos princípios do SUS e, posteriormente, em sua institucionalização através de conferências e conselhos da saúde. Oi? Os conselhos municipais de saúde constituem um dos pilares para a consolidação do SUS e representam um avanço na medida em que potencialmente ampliam os espaços e o poder de intervenção da população nos rumos da coisa pública, contribuindo para o aprofundamento do processo de construção democrática do país, já que vários setores da sociedade são incorporados no processo das decisões públicas, ampliando-se a representação democrática das várias partes da sociedade. Acho que vai. Passamos a analisar a Constituição Federal Brasileira. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 3. Participação da comunidade. A participação social caracteriza-se pela eleição da comunidade, como uma categoria central na discussão e tomada de decisões das ações e serviços de saúde. Em suma, este conceito está fundamentado na universalização dos direitos sociais, na ampliação do conceito de cidadania e de uma nova compreensão de caráter do Estado, remetendo à definição das prioridades nas políticas públicas, com base em um debate político. Com efeito, a participação da comunidade representa um avanço nas formas de controle governamental. O tema foi contemplado na Constituição Federal de 1988, nos artigos 37, parágrafo 3º, 194, inciso 7 e 198, inciso 3. Dessa forma, o legislador constitucional contemplou a área da saúde com esse importante mecanismo de controle, que mais tarde foi utilizado com intenção de fortalecer o SUS. Além desses dispositivos, encontramos nas próprias diretrizes do SUS outros mecanismos que asseguram a participação da sociedade na fiscalização das ações e serviços em nosso país. Com visto, os conselhos de saúde representam um espaço importante de participação popular no sistema de saúde, pois são um espaço formal e legal para representantes dos setores organizados da sociedade civil deliberarem sobre os rumos da saúde no seu município. Muito mais do que uma porta de acesso. O aparelho estatal e seus mecanismos decisórios, os conselhos municipais de saúde, são para os diversos grupos de interesse uma arena de tematização, publicização dos interesses da comunidade. Dito de outra forma, os conselhos municipais de saúde são estruturas permanentes de caráter público, que, à luz do pacto do bem comum estabelecido para a saúde pública, examinam e acolhem demandas, compatibilizam interesses e chancelam uma agenda setorial e interesse público, capaz de parametrizar a ação do Estado. Seu papel no sistema estatal de formulação e implementação de políticas seria o de operacionalmente estabelecer ou discriminar aquilo que é do interesse público no processo cotidiano de apresentação de demandas e conflitos de interesse. Contudo, foi com o advento da Lei 8.142, de 90, que a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde esteve definida de fato. A referida lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras previdências. Artigo 1º, o Sistema Único de Saúde, de que trata a lei... Questão de ordem, senhor presidente. Eu solicito a verificação de quórum, por favor, da lista de presentes. Como? A lista de presentes, os presentes na sessão.
Verificação de quórum. Por favor. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças no terminal eletrônico. Eu sim. Posso seguir, Léo? Não, tu tem que anunciar o resultado. Encerrado o registro dos votos. Registrado, melhor dizendo, o seu registro de presenças. Com as presenças, evidentemente, de Adiló de Domênico, Adriano Bressan, Alberto Meneguzzi, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Denise Pessoa, Ed Carlos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Gustavo Toigo, Kiko Girardi, Paula Iores, Paulo Périco, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Ricardo Daneluz e Velocino Ues. Vereadora Paula. Posso continuar. O Sistema Único de Saúde SUS, de que trata a Lei número 8080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Inciso 2, o Conselho da Saúde. Em seguida, essa mesma lei define o caráter deliberativo